Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sexta rodada aqui do Tata Steel Masters 2022 e a gente teve partidas espetaculares hoje. Eu vou mostrar uma delas que teve destaque aqui, que foi a partida aqui do Magnus Carlsen contra o Richard Rapport, tá bom? Um grande mestre húngaro, gênio húngaro. Então a gente tem esses dois gigantes aqui. Vamos dar uma olhada na partida e ao final da partida eu mostro como é que tá a classificação aí ao final da sexta rodada para vocês, tá bom? Vamos lá então, Magnus Carlsen aqui com as peças brancas, abre com a abertura hatch, olha só, cavalo F3, D5 foi jogado pelo Rapport, D4, Magnus Carlsen vai com peão dama, cavalo F6, C4, e aqui a gente começou a pensar se o Carlsen vai jogar aquela catalã que ele jogou contra o Nepo, que jogou contra o Guiri e ganhou, que tá dando sucesso aí pro Carlsen. E6, dito e feito, G3, o Magnus Carlsen vai para sua poderosa catalã. Aqui D por C4, bispo G2, o Carlsen não liga de jogar com peão a menos, cavalo C6 roque, torre B8, aqui preparou B5, Richard Rapport, e o Carlsen vai para um lance aqui esquisitíssimo, galera. Pra vocês terem ideia, essa posição aqui ela já aconteceu, já foi catalogada entre grandes mestres 463 vezes. E dessas, mais da metade, ou quase a metade, foram jogados aqui o lance cavalo C3, o lance mais jogado de longe. Outros lances aqui A4, né, impedindo aqui B5, muito jogado. Ou até mesmo E3, até mesmo o bispo G5, são lances que já foram tentados aqui. Mas o Carlsen vai para um lance raríssimo, só aconteceu uma vez na história que entre grandes mestres, que foi esse lance bispo E3 aqui do Carlsen, hein? Quem diria? Bispo E3, né? Um lance de aparência estranha, mas faz todo o sentido do mundo. Já traz uma pressão lá em A7, a torre largou o peão de A7, né? Já fica fazendo uma pressão, protege o peão central, desenvolve uma peça. Muito legal esse lance aqui do Carlsen. A partida seguiu com bispo D6, dama C1 agora pelo Carlsen, colocando pressão em C4, e aqui B5 pelo Richard Rapport. E aqui uma possibilidade é jogar com A4, A6, trocar e depois atacar o peão aqui de B, porque o peão está cravado, o cavalo não está defendido, né? Mas o Carlsen vai para um lance melhor aqui, ele faz o lance B3 e não A4. Por quê? Porque ele quer deixar esse peão aqui também como um alvo, né? Quando joga A4, A6, se livrou do alvo. Então o Carlsen joga B3 direto. E não dá para capturar, fala assim, oba, vou capturar, deixar o cavalo, a dama toma o cavalo e eu vou avançar aqui e vou ganhar a torre. Não dá tempo, né? Porque quando a dama toma o cavalo aqui é com cheque, tá bom? Então legal a posição, né? O peão cravado, a partida seguiu com bispo B7 e aqui o Carlsen então recupera o seu peão. B por C4, B por C4 e aqui o Carlsen recupera o peão. Ele também poderia jogar com cavalo A3 aqui atacando o peão, mas iria para uma linha mais confusa e não fica muito claro se o Carlsen ia recuperar o peão ou não e tudo mais. O Carlsen prefere já jogar dama por C4, cavalo B4 pelo Richard Rapport A3 e o cavalo manobra para a casa de D5. E o Carlsen segue agora com o bispo G5, o bispo estava atacado pelo cavalo e veio para a casa de G5. Roque foi jogado, cavalo de bem D2, o Carlsen completa aí o desenvolvimento e já tem uma coluna interessante para jogar aqui o Magnus Carlsen, né? A partida seguiu com H6, atacou o bispo, bispo por F6, cavalo por F6 e a torre de F foi lá para C1 pressionar na coluna C. Cavalo D7 pelo Richard Rapport, dama em A4, atacando o peão de A7 e aqui esse lance aqui é muito legal, né? Porque você fala o seguinte, o que acontece? Eu vou defender, vou jogar torre A8 aqui, vou defender o peão de A7. Será que é bom esse lance? Na verdade, começa a sofrer aqui porque entrega a coluna B e tudo mais. O Carlsen começa a gostar demais da posição. Então o Richard Rapport vai para um contra-jogo aqui no centro, jogando o lance C5, bem interessante, deixou o peão de A7. O Carlsen segue com dama por A7 e aqui que o Richard Rapport começa a ter problemas. É interessante notar que eles estão no lance 18 ainda e olha o tempo aqui, 25 minutos para cada um, né? Então realmente... Eu fiquei brincando, será que o Carlsen fica deixando o tempo dele cair para o adversário achar que também, se o Carlsen chegou a 30 minutos, eu também posso pensar até o 30 e tal, e o Carlsen vai jogando os caras para jogar com um pouquinho de tempo no relógio? Será que é a armadilha do Carlsen? Bom, aqui a partida seguiu agora com bispo por F3. Os computadores dizem que bispo D5 seria aqui um pouco mais preciso, deixando a tensão na grande diagonal de casas claras. Aqui o Rapport já define com bispo por F3 e captura o peão aqui de D4. E o Carlsen segue com torre A2 aqui na posição,
joga demais aqui o Magnus Carlsen, né? Fala, pô, Rafael, mas tem um peão dando sopa aqui, dama por D4 não seria um bom lance aqui? Aqui você começa a dar jogo demais aqui para as negras, né? Então o Magnus Carlsen primeiro joga com torre A2, eliminando qualquer possibilidade de ataque, e agora dama em E7 foi jogado pelo Richard Rapport. Um lance já começa a ficar questionáveis as decisões aqui do Richard Rapport, que é um grande jogador, é um gênio, um jogador de quase 2.800 de rate, um grande jogador, mas aqui de fato ele começa a pecar um pouco na posição. É uma posição muito difícil e pouco tempo no relógio. Aqui talvez estivesse gritando o lance cavalo E5, porque esse bispo é um futuro, é um protetor aqui, é um apoiador aqui, é um patrocinador do peão passado, né? Então ele está dando suporte aqui na casa de promoção. Então cavalo E5 aqui é um lance muito importante, né? Porque esse bispo G2, D3 traz um contrajogo muito legal aqui para as negras, né? E se jogar outra coisa, dama por D4, dá para seguir, por exemplo, uma sequência aqui interessante como bispo por A3, né? Aqui propondo trocas, depois de dama por D8, torre por D8, e se cair o bispo, cai o cavalo, né? Torre por A3, torre por D2, e por aí vai, com um final muito provavelmente equilibrado aqui e empatado, né? Então, cavalo E5 era o lance que precisava ser jogado, segundo os computadores. O Richard Rapport seguiu com dama E7, um lance natural, ameaçou torre A8 e ganhar o peão de A3. O Carlsen não vai permitir isso, segue com A4. Aqui torre de F em D8 pelo Richard Rapport. Mais um lance questionável, um lance que não acrescenta muito para um contrajogo, né? O Carlsen começa a gostar da posição e simplesmente captura o peão central agora. Então aqui várias possibilidades existiam para o Richard Rapport, E5, torre B4, poderiam ser lances aqui jogáveis da posição para proteger o peão. O Richard Rapport prefere jogar com torre de F em D8, a partida seguiu com dama por D4 e agora o Magnus Carlsen tem um peão a mais. O Richard Rapport segue com torre B4, atacando aí a dama. Mais uma vez, perde a oportunidade aqui de seguir com essa ideia de cavalo E5, que é importante se livrar desse bispo, né? Depois de, por exemplo, aqui dama E3, poderia seguir cavalo toma, dama toma, bispo B4, com contra-jogo, né? As pretas têm um jogo interessante aqui e, apesar do peão a menos, estão lutando, estão buscando suas chances, criando oportunidades. Mas aqui o Richard Rapport, mais uma vez, vai para esse lance de torre B4, dama C3 foi jogado. E aqui pela última vez o Richard Rapport também precisava jogar esse lance cavalo E5, né? Mais uma vez pelo mesmo motivo, esse bispo é um muito forte aqui nessa diagonal. Depois de, por exemplo, A5, poderia seguir torre B5, A6, bispo B4 com contrajogo interessante, né? Dama E3 escapando, bispo C5 persegue a dama sai, dama 7 com contrajogo na diagonal de casas escuras, E3, e as negras aqui estão sofrendo, mas estão lutando e estão se segurando. Não fica tão claro como é que as brancas vão avançar. Mas o Richard Rapport, mais uma vez, não vai para essa ideia do cavalo E5, faz o lance cavalo B6 e agora o Carlsen gosta, porque ele pode avançar o peão com o tempo sobre o cavalo. A6 foi jogado, o tempo do Richard Rapport está curto e eles estão apenas no lance 24, pessoal. A estratégia do Carlsen deu certo, né? Então aqui tem mais muito lance para chegar no lance 40. E aqui a gente até brincou durante a live aqui, começou a fazer profecia. Falou, com esse tempo caindo do Richard Rapport, cada lance que ele fizer agora vai ser a barrinha, né? Vai dar mais pro Carlsen. E aqui dito e feito. Dama 7 foi jogado pelo Richard Rapport, cravando aqui o peão, né? Agora complicando ainda mais a posição com pouco tempo no relógio. O Carlsen vai para um lance espetacular aqui. A gente pensou em A6, mas A6 não fica muito claro como progredir com esse peão depois. O Carlsen faz o lance dama E3 aqui, um excelente lance, o cavalo agora fica cravado. A partida seguiu com bispo E7, aqui é o seguinte, né? Saiu da frente da torre e não dá para capturar ainda o cavalo, né? Porque tá caindo aqui a torre. O Magnus Carlsen joga o simples e efetivo torre de 100 C2, conectou aqui as torres, ameaçou capturar o cavalo e aqui já não tem mais o que fazer. O Richard Rapport ainda tentou bispo G5, o último recurso, agora atacando a dama. E aqui a gente quase estragou a partida do Carlsen. Falou, aqui dá até para capturar o cavalo, né? Foi analisar essa linha aqui, porque estava atacando a dama e na verdade não dá. Porque aqui dama por A2 e o Carlsen teria jogado tudo por água abaixo. Eu fiquei brincando que o Carlsen foi ao banheiro, falou, Rafa, joga aí pra mim. Aí ele volta, eu estraguei tudo, né? Depois de torre por A2, por exemplo, bispo por E3, F por E3 e o torre por B6. E a gente tem uma posição aqui equilibrada, talvez levemente melhor para as brancas, né? Mas o Carlsen ia ficar muito chateado se ele voltasse no tabuleiro e alguém tivesse feito e eu tivesse feito isso daí pra ele. Imagina, Rafa, joga aí pra mim, eu vou lá no banheiro e já volto. Quando ele volta, tá um estrago aqui, né? Então o Magnus Carlsen não vai pra essa linha duvidosa
habilidosa e segue agora com dama C5 na posição, bispo E7 perseguindo a dama e aqui sim, agora sim, o peão captura aqui o cavalo. Qual que é a decisão, galera, antes de fazer os lances pra gente poder entender? Peão por cavalo cai a torre. Porque você fala o seguinte, eu posso capturar uma peça tranquilamente com a dama porque a dama do Carlsen também tá caindo, né? Então aqui, peão por cavalo cai a torre, só que cai o bispo na sequência. Então são duas peças por uma torre e as brancas continuam com o peão passado. Ah, mas vai cair a torre de C2, mas cai a torre de D8 também. Então esse é o ponto todo aqui da posição, por isso que a partida seguiu então com A por B6, dama por A2, o Carlsen faz dama por E7 ameaçando a torre, né? E também ameaçando a dama. Então a partida seguiu com dama por C2, dama por D8 cheque, rei H7 e aqui o simples e efetivo B7 aqui pelo Magnus Carlsen. E nessa posição o Richard Laporte abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais, Richard Laporte. Uma belíssima vitória aqui do Carlsen, peão passado imparável, né? Dá pra parar sim, ele é imparável a longo prazo. No curto prazo dá pra jogar um dama B2, parar aqui o peão, mas o Carlsen vai... o Richard Laporte tá tendo que usar todas as peças dele, peças pesadíssimas para controlar um peão passado, né? E o Carlsen pode simplesmente jogar um dama D7, depois de um F6 melhorar a posição do rei, é o tipo de posição que o Carlsen adora, melhora a posição do peão e depois começa a desmoronar e capturar tudo aí na posição, né? Então por isso que o Richard Laporte simplesmente abandonou aqui a partida. Antes de mostrar a classificação do torneio, eu vou mostrar aqui a precisão dos jogadores, né? Essa precisão não é igual aquele relatório completo que a gente faz, mas dá para dar uma... É o relatório aqui das lives, né? Das partidas ao vivo. 96,9% de precisão para o Carlsen, 85,3% de precisão para o Richard Laporte. Uma excelente precisão aqui dos jogadores, altíssima a precisão aqui do Magnus Carlsen. Vamos olhar a classificação? Vamos olhar a classificação aqui do evento. Antes, galera, queria dar um recado aqui sobre o curso, uma oportunidade incrível aqui, 2 cursos com 85% de desconto. Dos melhores livros de estratégia no xadrez, tá bom? Quais são esses livros, Rafa? Estratégia Moderna do Xadrez, do Ludwig Pachmann, em videoaulas. Quem é o professor? Eu mesmo, tá bom? Eu faço a interpretação ali do Ludwig Pachmann, então eu faço a interpretação do livro, tá bom? Do livro do Ludwig Pachmann nessas 42 videoaulas. E tem também a mestre nacional Isabela Conte, também dando a interpretação dela do outro livro, do segundo livro, que é o Xadrez Vitorioso e Estratégias, do Yasser Seirawan, que também é um excelente livro de estratégia, tá bom? Então a gente tá aqui nessa promoção aqui, que tá aqui na Academia Xadrez Brasil, vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? Então é o Combo Estratégia, os 2 cursos em videoaulas aí, para quem não gosta de ler livro, né, prefere assistir em videoaulas, então realmente é o que a gente tem de melhor aí em livros de estratégia, tá? Em videoaulas, tanto um curso dado por mim e também mais de 40 videoaulas da mestre nacional Isabela Conte, tá? E a gente tem realmente muito bons testemunhos e também aí o conteúdo, tá tudo aqui, mais informações aqui no link, tá bom? Para quem quiser saber mais, aproveita que essa promoção vai só durante aqui o Tata Steel até o dia 30 de janeiro, tá bom? E vamos dar uma olhada então ali nos resultados, galera. Como é que tá essa classificação aí do torneio? Quem é que tá liderando? Magnus Carlsen na liderança aqui com 4 pontos, Vidit Kouirati com 4 pontos, Mamedjarov com 4 pontos. São os 3 líderes aí do torneio. Quem tá correndo aí também para buscar a liderança? Andrei Zipenko e Richard Laporte estão com 3,5 pontos, muito próximos da liderança. Na luta ainda estão Yanduda, Gueri, Karyakin com 3 pontos, tá bom? O Caruana sofreu a derrota hoje contra o Guiri, tá bom? Um lance dramático ali, ele pendurou a peça no lance 40, na hora de, com 20 segundos no relógio, ele pendurou a torre lá e perdeu do Guiri. Perdeu do Guiri o Caruana, 2,5 pontos, Dubov 2,5, Shankland 2,5, Jordan e Praggnanandhaa com 2,5 e o Nils Grandellius com 1,5 ponto aí. O Nils Grandellius que hoje empatou com o Lenhador, empatou aí, um bom resultado aí contra o Lenhador. Tá bom, pessoal, é isso, a gente segue, portanto, aí amanhã, a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, no canal Xadrez Brasil, a 7ª rodada de um total de 13 do torneio Tata Steel Masters 2022. É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,